Cordial bom dia para você. Segunda-feira, hoje dia 27 de julho, melhor dizendo, vamos falar sobre a lição da semana. A lição de hoje, segunda-feira, sobre uma igreja capacitada. Como Deus capacitou uma igreja na época primitiva, logo que Jesus subiu ao céu, para que essa igreja pudesse fazer um trabalho excepcional. Podemos dizer que o livro de Atos é chamado livro de Atos dos Apóstolos, mas poderia ser chamado de livro de Atos do Espírito Santo, porque o que nós vemos ali, numa narração de Lucas, é algo espetacular a respeito de como o poder de Deus pode atuar em seres humanos, transformando vidas, de maneira que nós podemos perceber que o Evangelho cresceu de forma assustadora, eu diria sobrenatural e de forma abundante. Por isso que os textos bíblicos do livro de Atos, eles nos dão uma noção assim prática de como podemos crescer espiritualmente hoje em nossos dias, se nos colocarmos na direção, nas mãos do Espírito Santo. Existem aqui os textos que falam sobre como esse crescimento aconteceu. E a pergunta que nós temos aqui é de que maneira os resultados positivos são vistos nos textos a seguir. E o manual, a nossa lição, ela nos mostra alguns textos. Por exemplo, o livro de Atos 2, 41 e 42. Diz assim o texto bíblico: de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Depois nós temos Atos 4, verso 4 e 31. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e se elevou o número dos homens a quase 5.000. Outro texto, Atos 5, verso 14. E cada vez se agregavam mais pessoas ali no arraial dos crentes, de maneira que o número tanto de homens e de mulheres cresceu muito, e houve uma grande multidão. E todos os dias no templo o povo não cessava de ir ao templo e de pregar de casa em casa. Atos 6, verso 7. E divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém. E muitos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 16, verso 5. E assim as igrejas eram confirmadas na fé. De dia a dia crescia o número dos convertidos. Percebam que a pergunta é: o que esses textos ou essas passagens nos falam sobre o resultado positivo da atuação do Espírito Santo? Esses textos nos mostram uma atuação fenomenal. Agora, como é que isso aconteceu? O Espírito Santo não veio e ele falou, mas ele inspirou pessoas a estarem falando sobre a salvação que ocorria através de Cristo Jesus. Por isso que esses textos falam de crescimento maravilhosos através da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele atua no ser humano. Quando o ser humano se dispõe a ser um instrumento para que haja assim a palavra divulgada, para que as pessoas vejam o testemunho daqueles que estão falando. Logicamente que não são palavras simples que as pessoas falam. É um testemunho, é aquilo que a pessoa é naquele momento. Por isso que a atuação do Espírito Santo ela é maravilhosa. Eu me lembro do meu estimado pai. Meu pai era um arruaceiro. Meu pai era um homem assim briguento. Foi treinado desde pequeno para brigar. Quando nós saímos da Paraíba para estarmos em São Paulo, meu pai fazia grandes festas de forró e servia cachaça e bebidas alcoólicas. E de repente, o Espírito Santo atuou na vida dele. E ele foi transformado. Um homem analfabeto começou a servir a Jesus. E o mais importante, esse homem começou a pregar o Evangelho. Mas como é que ele pregava? As pessoas olhavam e diziam: seu Cícero, não é possível. Esse homem, ele era totalmente diferente. E olha a vida dele agora. Ele tinha uma vida agora piedosa, era um homem bondoso, um homem que ajudava as pessoas. Ele levou 180 pessoas aos pés de Jesus. Recentemente, falando com uma prima, que era da Paraíba, ela disse: Gilberto, você não imagina, olha, do trabalho do seu pai, que foi na Paraíba falar para os pais dele, e os tios e os primos. Existe hoje 18 igrejas, mais de 1.500 pessoas estão servindo a Deus pelo trabalho do seu pai. Então eu considero isso como uma atuação do Espírito Santo. Foi o que aconteceu no tempo da igreja primitiva. Lucas, quando narrou, quando escreveu o livro de Atos,
ele ficou impressionado, porque primeiro, no livro de Lucas, ele narrou a história de Jesus. Agora, no livro de Atos, que Lucas foi o escritor do livro de Atos, ele falou daquilo que ele estava vendo, daquilo que o impressionava, o número de pessoas crescendo de forma assustadora. Então veja, o livro de Atos fala que as pessoas estavam sob a direção do Espírito Santo. Em muitas passagens, nós encontramos que Paulo, obedecendo ao Espírito Santo, Pedro ouviu o Espírito Santo dizer, o Espírito Santo separou na igreja a Paulo e a Barnabé para estarem fazendo uma viagem missionária. O Espírito Santo o impediu de ir a tal lugar. O Espírito Santo era o grande direcionador das atitudes, dos atos, das ações evangelísticas da igreja primitiva. E hoje, nós podemos fazer alguma coisa? Em uma das conferências que um pastor estava fazendo, ele estava tendo dificuldade porque era numa periferia muito perigosa. E quando ele estava geralmente pregando, arruaceiros vinham e faziam assim grandes badernas e impediam que o culto continuasse. Um pastor amigo foi visitar essa conferência e ficou impressionado com o tumulto que havia ali por parte de arruaceiros. Aquele pastor disse para o pregador, o senhor não quer que eu traga uma pessoa para vir pregar uma das noites aqui, um domingo à noite? O pastor que estava dirigindo a série de conferências disse, então traga. É bom a pessoa prega bem? Prega bem, disse o amigo. Pois bem, combinaram um dia e naquele dia veio aquele moço para pregar. Era um moço simples, de aparência simples. E ele então foi apresentado para o auditório e quando ele começou a falar, o pastor que dirigia as reuniões, ele começou a ver que aquele moço não tinha uma dicção muito boa, não falava corretamente as formas gramaticais. E ele começou a ficar preocupado. Abaixou a cabeça e pensou, meu Deus do céu, se já estava sendo um problema essa conferência com a minha pregação e aqueles arruaceiros, com esse moço pregando desse jeito, aí sim que vai ser a derrota total. Daqui a pouco apareceram os arruaceiros. O pastor que dirigia as conferências abaixou a cabeça outra vez e em oração disse, Senhor, por favor, não permita que aconteça o que eu estou pensando. E ele então ficou ouvindo, assistindo, e aquele moço simples pregando, falando de sua experiência, quando os arruaceiros chegaram, ficaram na porta, viram que o pregador era uma pessoa nova, era um rapaz, e reconheceram aquele rapaz. E muitos começaram a murmurar, não é fulano, não é fulano. E eles então ficaram quietos, e aquele moço foi pregando. E quando terminou a pregação, aquele moço fez um apelo de quem gostaria de entregar o coração a Jesus. E foi um espanto para o pastor que dirigia aquelas reuniões, porque mais de 80 pessoas, um grande volume, se levantou para vir à frente para entregar o coração a Jesus. Inclusive, alguns daqueles baderneiros que estavam na porta. Aquele pastor ficou impressionado. Quando terminou a reunião, ele perguntou ao amigo que trouxera o rapaz, o que aconteceu? Aquele pastor que trouxera aquele moço disse, pastor, é sempre assim quando esse rapaz prega. Esse moço, ele tem o dom do Espírito Santo. Por isso que quando ele fala, as pessoas são assim levadas a ver Jesus Cristo em suas palavras. Ser dirigido pelo Espírito Santo. Era o que a igreja primitiva era. Então, nesse estudo da igreja primitiva, uma igreja viva, uma igreja capacitada, a capacitação veio pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe nesse dia, que você se coloque nas mãos divinas, para que você possa ser um instrumento capacitado para falar de Jesus a outras pessoas. Que Deus te abençoe. Obrigado.